Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que saudade que eu estou. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de programação visual baseado no capítulo que eu passei para vocês lá no Classroom. Aquele capítulo 1 do livro de Steve Krug, Não Me Faça Pensar. Esse livro ele é muito interessante porque ele apresenta diretrizes para aquele desenvolvedor, que vai lidar com a parte que é a apresentação para o usuário, a parte da interface de um sistema. O que esse cara ele vai precisar entender para construir um site, ou um programa, ou um sistema, ou seja, o que for, que seja intuitivo, que tenha uma boa usabilidade, que seja agradável para o usuário final, que no caso é a pessoa mais importante desse sistema, que é quem vai administrar, quem vai gerenciar, quem vai cuidar desse sistema, no caso, diariamente, e quem vai precisar dele, Quem vai mais precisar desse sistema é aquele usuário que vai utilizar esse sistema diariamente. No caso de sites, os clientes desses sites, os usuários desses sites, aquelas pessoas que vão consumir aquelas informações ou aqueles produtos que vão ser apresentados nesses sites, nesses websites. Então, esse primeiro capítulo, que foi o que a gente passou primeiramente naquele estudo, eu falei para vocês que a gente vai, principalmente nessa parte mais teórica das aulas, se basear em um material de estudo, Então, nessa parte, Steve Krug, ele apresenta, logo no primeiro capítulo, a seguinte frase: não me faça pensar. E aí a primeira lei de Krug sobre usabilidade, que ele vai falar, que ele vai fazer todos os questionamentos do que deve ser feito para assegurar que a sua página web, a sua interface, seja fácil de utilizar, Então, se partindo daquela pergunta, o que faz esse meu site, ou seja o que for, agradável para o usuário? E aí ele coloca lá, a resposta é muito simples: não me faça pensar. Então ele apresenta essa proposta, e essa ideia de que o usuário ele não quer pensar na hora que ele está utilizando aquele sistema, Ele quer que as coisas sejam intuitivas, que as coisas sejam fáceis de utilizar, E que ele não se pegue se questionando sobre por que aquele material está naquele lugar, ou onde é que está o que ele está buscando naquela ferramenta, Então, essa parte de não fazer pensar é o princípio primordial apresentado por Krug, Ele fala que é o fator de desempate para decidir se algo funciona ou não em um projeto de website, E ele fala, se você tiver que escolher apenas uma regra, para construir esses sites, essa regra será: pense que o usuário não quer pensar na hora de utilizar essa plataforma, tá bom? Então, essa é a lei de Krug. Então, uma página web precisa ser autoexplicativa, gente? A gente não quer chegar em um ambiente como esse, que se a gente já está utilizando uma tecnologia, a gente quer que aquela coisa facilite a nossa vida, Afinal de contas, essa é a função da tecnologia. Então, ela tem que ser autoexplicativa. Eu devo ser capaz de entendê-la e saber usá-la sem que isso gere grandes esforços. Então, essa frase já é autoexplicativa também, É claro que essa primeira parte ele está apresentando as propostas, o que deve ser feito, mas não como deve ser feito ainda. Então, a gente vai vendo isso futuramente, tá bom? Então, uma interface intuitiva e funcional pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso do seu projeto, Seja seu projeto de site ou do que for. Essa interface intuitiva, com boa usabilidade, ela faz um diferencial, Até que eu tinha falado isso nas aulas anteriores, eu nem sei se foi na aula de programação visual em si, mas os grandes softwares que a gente conhece atualmente,
as grandes empresas de software, essas empresas, elas tiveram esse diferencial a partir do momento que elas entenderam que os sistemas, eles precisam estar disponíveis não só para uma classe de pessoas. Então, quem eram essas classes de pessoas antes? Essas classes de pessoas antes eram esses técnicos, essas pessoas que tinham conhecimento técnico avançado em informática, ou em, vamos dizer informática assim, ou em tecnologia, né? E eles tinham conhecimento para utilizar aqueles artefatos, né? Mas chegou um ponto que eles entenderam que um usuário comum queria utilizar também e que isso poderia fazer um grande diferencial para, justamente, vamos dizer assim, para o comércio desses sistemas e desses sites. Então eles perceberam que quanto mais intuitivo, obviamente, mais pessoas vão querer utilizar esse software, né? E isso é bem claro, isso é bem óbvio. Mas foi esse, principalmente, que fez a diferença em grandes empresas que a gente conhece hoje, né? Por exemplo, o próprio sistema operacional Windows, ele vem também com essa proposta de ser um pouquinho mais intuitivo do que alguns outros sistemas operacionais, e isso foi um grande diferencial para tornar ele um dos mais famosos aí, né? E não digo mais importante, mas pelo menos que está em todos os lugares, né? Que a gente não pode generalizar, mas a gente pode dizer que é muito bem aceito, né? E a primeira proposta, principalmente, foi tornar esse sistema acessível. Eles viram que tornar acessível queria dizer tornar fácil de utilizar, tá? Então vamos lá. Mas quão evidente deve ser? Essa questão que ele traz no livro. Quanto evidente deve ser? Quão fácil deve ser essa usabilidade, tá? Então, ó, o suficiente para que uma pessoa sem interesse no assunto no seu site o veja, entenda a função desse site ou desse sistema e, com muita sorte, essa pessoa até passe a achar algo interessante que não era do interesse primordialmente, primeiramente, e por ele ter contato com essa ferramenta, ele consegue extrair alguma coisa de importante de lá, ou pelo menos consiga entender a função daquela ferramenta que vocês estão apresentando, tá, gente? Então, quão fácil deve ser? O suficiente para ser interessante, ou pelo menos o suficiente para que as pessoas consigam compreender para que serve. Por que aquele software, por que aquele site está ali, qual a função dele, né? Então, quando acessamos um site, tudo o que queremos é apenas encontrar os ícones que nos levarão aos nossos objetivos e clicar nesses links para que a gente consiga chegar a esses objetivos, não é? Então, quando a gente abre, vamos falar sobre o site agora, né? Quando a gente abre o site, é que a gente quer. A gente quer rapidamente achar o que a gente está procurando. Seja uma pesquisa, seja um produto, seja uma informação, seja um vídeo, não importa. Você precisa ter acesso rapidamente àquela coisa que você está procurando. Não é verdade? Ninguém quer ficar perdendo tempo lá buscando aquela coisa, a gente cansa, né? Porém, quando acessamos sites que nos fazem pensar, nos questionamos o tempo todo e onde estão os recursos que a gente está procurando. Onde a gente deve começar a procurar, onde a gente está naquele site, que site é esse? Onde está o que eu estou procurando, né? Esse tópico me leva para onde? Por onde eu devo começar, né? Por que nomearam esse link, esse tópico, esse botão desta forma? Ou até mesmo se aquele ícone é um link, se é só um texto, se é um botão, né? Quem nunca entrou no site que tem, além de botões aqui, clique aqui, ou parece um link, ou às vezes nem tem aquele tracinho embaixo
não parece nada, né? Só parece um texto. Então, isso gera uma confusão para o usuário, né? A gente quer que seja facilmente reconhecido, a gente quer que seja simples de entender, não é? Acho que vocês concordam comigo nesse exemplo que eu tô dando pra vocês. Então, quanto a gente... ela gosta de conversar na hora da aula. Desculpa, tá? Então, quando a gente acessa esses recursos, esses sites, essas coisas elas têm que estar fáceis para o usuário. Agora vocês pensem, por exemplo, num sistema daqueles de rotina, vamos dizer, de uma empresa, de automação, por exemplo. Você pensa que aquele cara, aquela pessoa, aquele trabalhador, ele precisa todos os dias utilizar aquele sistema. Lógico que vai chegar um momento que ele vai aprender todos os macetes, né, todas as manhas do sistema, onde é que ele vai clicar para chegar em alguma coisa, o que ele vai precisar fazer. Mas você pensa, o problema que é para aquela empresa ter que estar treinando aqueles funcionários que você treinaria em 2, 3 dias, treinando em uma semana ou um mês, só para mexer naquele sisteminha. Entende? Porque aquele sistema chega um momento que o usuário se perde nele. Ou ele está acostumado com um layout, daqui a pouco ele se dá com outra organização daquele layout e ele não sabe mais nem onde é que está nem o botão de voltar, né? Nem de sair, ou nem onde é que está aquele recurso que ele está procurando. Né? Você pensa que toda hora, supervisor, vem cá, me mostra aqui onde é que é. Pense para aquela empresa que está pagando aquele funcionário para aprender. É um prejuízinho, né, gente? Porque tempo é dinheiro. Então, quanto mais fácil aquele sistema é para aquela empresa, para que aquele usuário ele consiga utilizar, mais rapidamente aquele cara ele vai estar executando tarefas que são cruciais para a rotina daquela empresa. Né? Eu acho que vocês concordam comigo nesse sentido. Então, obviamente, o que Krug fala não me faça pensar. Esses pensamentos, poxa, onde é que está tal coisa? Parece besteira, porque eles partem em questões de segundos na nossa mente. Realmente. São frações de segundos para fazer um questionamento desse. Mas, quando você pensa que a tecnologia ela vem para facilitar, aí a tecnologia ela perde a sua função. Não é? Se você tiver que ficar se preocupando demais em como utilizar aquilo. Não é verdade? Então, quando estamos desenvolvendo interfaces, nosso trabalho é justamente nos livrar desses problemas, ou seja, nos livrar, no caso, livrar o usuário desse problema, pensar em livrar o usuário desses problemas, tá? Coisas que nos fazem pensar. O próximo tópico, né? E aí, ele coloca lá, Steve Krug coloca no livro, o seguinte: nomes que fogem do óbvio, ou seja, ele cria até um exemplo lá, acho que foi do procura emprego, né? Se você coloca lá procura emprego, ou empregos aqui, então aqueles textos, o usuário obviamente ele vai entender que ele clicando naquele link, ou naquele botão, ou naquele anúncio, ele vai ter acesso a uma página que vai apresentar para eles opções de trabalho, não é? Mas se, por exemplo, o cara que desenvolveu aquela interface, ele colocar outro texto, sei lá tinha, acho que era empregos ponto alguma coisa, não me lembro no exemplo lá. Mas a pessoa vai ficar pensando, será que eu preciso clicar aqui para achar emprego? Ou será que, o que é isso? É um anúncio? É o quê? Entende? Então, esse pensamento pode fazer aquela pessoa fugir um pouquinho do foco, que era encontrar aquela informação que ela precisava, né? Então, links, botões que não sejam óbvios, como eu falei, né? A gente está acostumado, por exemplo, que os botãozinhos de fechar estejam sempre no cantinho, né? Ou de uma cor específica, que o botãozinho de voltar esteja sempre também em outro cantinho. Por exemplo, eu estava utilizando um site, umas semanas dessas aí, de maquiagem.
E aí eu tava lá e eu queria comprar mais produtos. Eu tinha feito o meu carrinho, eu queria comprar mais produtos. E ele, quando eu finalizei o produto que eu escolhi, ele me levou pra o carrinho, né? Aí eu fiquei procurando onde é que estava a opção de comprar mais, porque no meu pensamento, se eu tenho um site, eu vou querer o quê? Vender. Além de anunciar também muito bem os meus produtos, eu vou precisar fazer a pessoa comprar cada vez mais. Não é assim? Então, pensa aí, eu fiquei procurando lá, por alguns segundos, óbvio, aquele botãozinho de comprar mais, mas isso foi o suficiente para eu me cansar do site e quase desistir de comprar, né? Mas quase finalizei a compra ali mesmo, porque eu achei um saco. Aí tava lá um linkzinho pequenininho lá embaixo, assim, ó, comprar mais. Se o site fosse meu, eu ia colocar bem assim, estampadão, ó. Voltar, eu não sei, voltar ao menu, voltar mais opções, comprar mais, bem grande. Porque eu quero vender, não é esse o objetivo do meu site? Então, estão entendendo, gente, onde eu quero chegar? Então, por exemplo, eu esperava, o usuário espera, que tem um botãozão lá, comprar mais. Aí o cara que criou o site colocou o linkzinho lá no cantinho, assim, comprar mais. Linkzinho, comprar mais, em pretinho ainda. Da mesma cor dos outros textos. É, né? Aquele cara que desenvolveu aquele site é um site super conhecido, um site super conceituado. O cara que desenvolveu aquele site, não, gente, não criticando quem fez, né? Mas, claro que também são coisas bobas, igual eu tô falando, mas essas coisas fazem diferença para o usuário. Essas coisinhas, um link, um botão fora do lugar, uma cor diferente, essas coisas vão fazer a diferença para o usuário, né? Então, de modo geral, as pessoas não gostam de descobrir, de ter que descobrir como fazer alguma coisa. A verdade é essa, a gente quer cada vez mais facilidade. Bom, então vamos continuando, ó, já tem quase 20 minutos aí de aula contínua, nunca cortei essa aula, rapaz. Tá fluindo, né? Então, um exemplo claro disso é quando temos que pesquisar algum item específico. Esse exemplo também está lá no livro, né? Então, ó, se tivermos que digitar ou ter que aplicar muitos filtros para realizar essa busca, isso torna cansativo para o usuário. Eu acho que lá no livro ele coloca um exemplo de um site de uma biblioteca, se eu não me engano, e aí fala que o... Oh, meu Deus. Gente, é muito difícil. Eu vou montar um estúdiozinho pra gente conseguir trabalhar sem gato só. Mas assim, lá no exemplo que ele usa, ele está falando sobre um site de uma biblioteca, se eu não me engano. Aí o cara tá procurando, a moça na verdade, tá procurando um livro em específico, mas naquele livro ele só lembra do autor. Aí ela tem lá uma barrinha para escrever e tem outra barrinha para escolher a categoria. Então ele demonstra lá que aquele usuário ele vai ter que fazer alguns processos a mais para conseguir encontrar aquele livro que ela está procurando, né? E aí depois ele usa o exemplo do outro site, né? Ele usa até o exemplo da Amazon, que eu também vou usar esse exemplo também pessoal depois, né, que a pessoa simplesmente coloca uma barrinha sobre aquele autor que ele está procurando, vamos dizer, um livro de Steve Krug, eu estou procurando justamente esse livro lá no site da Amazon, não me faça pensar em Steve Krug. Eu coloco Steve Krug, ele vai me dar todas as opções relacionadas a esse nome, né, facilmente eu vou conseguir achar aquilo que eu estava procurando. Então, mesmo que esses pensamentos, essa conversa mental, ela seja em fração de segundos, ainda assim se torna um processo turbulento para o usuário, né? Eu já falei isso várias vezes, a gente quer facilidade. Então, atributos que tornam uma pesquisa mais eficiente
fazem toda a diferença. Agora eu vou utilizar um exemplo pessoal. Vou usar um exemplo pessoal, tá bom? Por exemplo, né? Por um exemplo, eu tava também comprando em outro site. A pandemia me tornou uma pessoa meio consumista, gente. Aí, era o site... Eu vou falar, porque eu tô com raiva. É o site da Natura, porque os produtos são ótimos. Convenhamos, né? Coisinha cheirosinha, meu Deus do céu, essa fica maravilhosa. Se a Natura quiser me patrocinar, eu até faço outro site pra eles. Tô brincando, tá, gente? Não quero menosprezar o trabalho de ninguém. Mas, tava lá no site da Natura, meu Deus, que coisa chata. Que coisa cansativa. Eu fiquei com raiva. Pra você ter uma ideia, a empresa tem que colocar uma supervisora para fazer o pedido das pessoas, porque as pessoas não conseguem muitas vezes utilizar aquele site. Ou seja, a supervisora passa o pedido, por exemplo, das consultoras, porque as consultoras não têm facilidade de utilizar aquele site, né? No mínimo, vamos dizer, oferecer um tratamento ou um site melhor de ser utilizado, porque é um site chato. Eu tava, por exemplo, vou procurar um produto de maquiagem, vamos dizer. Aí eu coloco lá maquiagem. Aí ele vai dar olhos, cabelo, olhos, boca, pele, rímel, sei lá. Ele vai dar várias opções. Aí, além de eu ter que escolher qual trem de maquiagem que eu quero, eu tenho que escolher especificamente o que mais ou menos que linha que eu quero de trem. Aí vai linha aquarela, nem existe mais. Linha faces. Tem que escolher a linha ainda. Cadê a opção lá? Todos os produtos, como tem na maioria dos sites, eu procurei. Eu fiquei pensando onde é que tava todos os produtos, porque, gente, quando a gente é consumista, não é meu caso, tô quase assim, mas não é meu caso ainda. Quando a gente quer comprar, a gente quer ver o que eles querem apresentar pra gente comprar. A gente quer ver o que é a opção do vendedor, e nesse caso o vendedor é o site. A gente quer ver o que aquele trem quer apresentar pra gente comprar. A gente não quer ficar preocupado em achar, por exemplo, por linha. Ah, agora eu quero uma base da aquarela. Não, meu filho, me mostre. Me mostre as opções que você tem de base, os preços e as promoções, me mostre tudo. Eu não quero, talvez eu vou comprar uma base, eu compre mais um batom, eu compre mais um rímel, ou até eu compro um perfume. Não, ele quer ficar que você fique selecionando coisas, e filtrando coisas. Além de facilitar a sua vida, ele vai gerar um caos. É mentira minha? Não é mentira minha. Vocês também vão ter esses exemplos aí nos sites que vocês costumam consumir alguma coisa. E o exemplo contrário disso é o belíssimo site da Amazon. Você cadastra o seu cartão de crédito lá e ele te dá a opção comprar com um clique. Pra que mais tentador do que isso, meu bem? Ele vai te apresentando opções e opções e opções de livros e produtos e não sei o quê. E você nem tem tempo de ler aquele tanto de trem, e ele vai falar e fala assim, ó, comprar em um clique. Em um clique, aquele livro vai estar no seu Kindle. Entenderam? É claro que eu vou acabar comprando aquele livro, porque um clique sozinho, eu nem vou ter tempo de ler aquele livro, ou sei lá, mas eu queria aquele livro, e eu vou comprar em um clique. Entenderam a diferença? Se você tem um site pra quê? Não é pra vender? Quando o site é de venda, eu tenho que fazer o meu cliente sair de lá comprando alguma coisa. Não o meu cliente cansado, sem brincadeira. No exemplo da Natura, eu comecei a escolher as coisas de manhã, sei lá, de tarde. E tava 8 horas da noite, eu tava lá procurando ainda coisa no site. E aí que a gente entra em outra coisa que eu vou falar lá na frente. O usuário, ele desiste de comprar? Será? Eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês, tá bom? Então, ó, questionamentos comuns em interfaces não intuitivas. Onde é que eu tô?
Onde estou? Que página é essa? Que site é esse? Pra que é isso? Por onde devo começar? Onde eu devo achar aquele trem lá? Onde é que tá as coisas que eu quero? Onde colocaram tal ícone? Quais coisas mais importantes dessa página? Principalmente em sites de notícia, por exemplo. Por que deram esse nome a isso? Por que o nome desse ícone aqui é, sei lá... Aqui é voltar ao menu inicial e o outro é home. Entendem? Ou em outros é só uma casinha. O que é mais intuitivo para... O que é mais bonitinho? O que é mais intuitivo para o meu usuário? Entende? Essas são as coisas que a gente se pega pensando quando a gente utiliza esses interfaces, vamos dizer assim. Nesse caso, é necessário identificar quais situações causam esses questionamentos e evitá-los. Como eu falei hoje, né? A gente está apresentando como um problema. Futuramente a gente vai vendo isso como soluções, tá? E a gente não vai ficar só engessado nesse livro de Steve Krug, não, galera. A gente vai além, tá bom? Lógico, obviamente. Até porque a gente vai para a parte prática também. Ainda estou escolhendo ainda a ideia que a gente vai utilizar, a linguagem, o que for, tá bom? Estou escolhendo ainda com carinho, beleza? Então vamos lá. Então, a gente precisa identificar quais situações que causam esses questionamentos, né? O que tem naquele site que vai causar esse problema, esses questionamentos para mim, pra gente evitar. Por enquanto a gente está apresentando como um problema, depois a gente vai ver como uma solução, né? Então, até lá no livro, ele fala assim, é possível deixar tudo evidente. Não é possível deixar tudo evidente, tudo claro, tudo fácil, tudo intuitivo. Mas é preciso deixar o mais fácil possível, tá? Então, aqui, ó, mas é outro questionamento, né? Mas por que isso tudo é tão importante? Por que isso é tão importante? E aí eu vou apresentar aquela resposta daquela pergunta que eu fiz nesse instante pra vocês. O usuário desiste? Eu desisti lá no site da Natura. Eu queria tanto aqueles trem lá, eu queria tanto ficar bonita e cheirosa. Eu desisti? Eu não falei pra vocês que eu passei horas lá? Então, o que acontece, né? Ao contrário do que se pensa, em um site ou um sistema não intuitivo, não vai fazer o usuário desistir de executar a sua compra ou atividade, né? Em alguns casos, esse é um exemplo citado no livro, em alguns casos o usuário ele vai se culpar, né? Pô, eu sou tão burra, desculpa gente, eu sou tão burra assim, que eu não sei fazer isso aqui, tô levando muito tempo pra fazer isso. Normalmente o usuário ele vai se culpar, ou então ele vai falar, poxa, já tô tanto tempo aqui, sei lá, já tô há 1 minuto aqui. Vou finalizar o que eu quero fazer. É assim, geralmente, que funciona, né? A gente eu queria os trem lá, mas o que garante que aquela pessoa ela vai voltar no seu site? Da próxima vez ela pode achar um site mais fácil de comprar, um site mais fácil de achar o que ele está procurando. Aquilo garantir que você não vai afastar o usuário de primeira não garante que aquele usuário será sempre seu cliente. Um exemplo muito, muito evidente acontece nas empresas que criam sistemas, né? Como eu falei, sistemas de rotina de empresas, vamos dizer assim. Sistemas para facilitar alguma função dentro de uma empresa. Como eu falei, o cara, ele pode passar ali, sei lá, 1 ano de contrato com você, que você fez aquele site que deu um trabalhão para ele conseguir treinar aquelas pessoas, mas aí pode aparecer o seu concorrente e falar, meu bem, meu filho, eu tenho aqui outra opção para você, ó. Você não vai precisar ficar tanto tempo ensinando um neguinho a utilizar negócio aí, não. Você é besta? Não é. Tu vai querer o quê? Custo-benefício. Então é aí que aquele cara perde um cliente. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Eu não vou citar exemplos, porque isso aqui é até antiético. Mas isso acontece muito. Muito. Você passa um tempão, você tem a sua empresa de software, de criação de software, de desenvolvimento. Passa um tempão para conquistar aqueles clientes e o cliente te troca porque, sei lá, porque não tinha uma ferramenta que ele queria além de falar com você, meu filho,
Será que você não tem outra opção de um software aí que já tem essa coisa que eu tô precisando? Ô, meu filho, será que você não pode fazer essa implementação? Se chegar um cara lá mais esperto que você e apresentar aquela proposta pra ele, ele te troca. Dá um pé na bunda e te toca. É assim que acontece. Não é? Não é verdade? Tiro isso, porque isso é muito evidente, isso acontece demais. Demais, tá bom? Então, essa foi nossa aula introdutória sobre o capítulo 1 do livro de Steve Kroger. Não me faça pensar. Estão entendendo por que a gente não quer pensar? Quando a gente utiliza um site, a gente não quer pensar. A verdade é essa. Então, vou deixar a atividadezinha lá, ó. Um beijão, livro aqui no link. Tchau, coisas lindas.